Está no ar Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante e super importante, que é a questão da alimentação, mas não só a alimentação por si só, é o quanto a alimentação é responsável também por ajudar no desenvolvimento humano. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Roberto Derbes, que é um dos co-apresentadores do programa, e aí a gente está com a Karina Simas, nutricionista. Obrigado por ter vindo participar do programa. A gente está aqui nesse ambiente maravilhoso que é de casa. Então, no caso, quando a gente está falando de alimentação, existem alguns segmentos de alimentação, como, por exemplo, existem pessoas que não comem carne, outras pessoas... Eu, uma vez, ouvi na televisão um cara que se alimentava de luz. E aí, como a gente está nesses momentos de fake news, sim, eu fico imaginando se a gente chega num extremo de ter pessoas que se alimentam muito pouco e qual é esse limite e as compensações que a gente pode ter no corpo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E o Roberto, por também acompanhar esse tema, né, ser médico também e acompanhar bastante essa questão da saúde, queria começar por esse lado. Está aumentando o número de pessoas que estão se preocupando com a alimentação, independente desse segmento? Eu percebo bastante, né? Então, nesse tempo de consultório que eu atendo, eu percebo muito a preocupação das pessoas, e quando você fala das fake news, né? É até muito complicado pra gente, enquanto profissional de saúde, o Roberto deve pensar o mesmo, porque às vezes surgem opiniões e várias informações que quando tá na rede social, ela é a verdade, né? Então é a verdade absoluta. Mas as pessoas estão muito antenadas em alimentação, isso tem mudado bastante, isso me deixa muito feliz, porque as pessoas estão entendendo que às vezes sinais e sintomas que ela tem, que são coisas simples, mas ela está habituada, aquilo pode estar relacionado com a alimentação, então dor de cabeça, cansaço, a qualidade da pele, a unha, o cabelo. Então tem várias coisinhas que a gente está tão habituado e às vezes a pessoa fala, não, mas isso é meu, né? Eu sou assim. Então ela começa a ter contato com outras pessoas, até mesmo pelas redes sociais, ela vê muita informação, às vezes são verdadeiras, às vezes não, mas isso tem crescido muito, pelo menos para mim. Eu recebo muitas pessoas que já estão antenadas na alimentação, na mudança da qualidade da alimentação, isso tem crescido. Uma coisa assim que eu considero incrível é ver a gente fala muito de inteligência emocional no programa e fala assim, quando a pessoa está com vários tipos de dificuldade, então está com problema no carro, vai no mecânico, tá lá, né? Sim. E aí o psicólogo normalmente fica, né, meio lateralizado, né? E na minha visão, não sei se é uma visão minha, né, muito particular, mas a sensação que eu tenho é que quando entra nesse aspecto de alimentação, de nutrição, é pior ainda, né? Quer dizer, a pessoa, no geral, vai no nutricionista quando passa por um médico com algum problema físico mais avançado, aí fala, olha, tem que procurar um nutricionista, ou seja, já vai na hora que está no limite extremo da saúde física. Mas isso está mudando. Eu tenho atendido muitas pessoas que não têm problema de saúde. Que é por prevenção mesmo. E que vai por prevenção, isso está mudando. Que bom, eu né? tenho recebido muitas pessoas que não têm problema de saúde, às vezes tem um sinal ou outro, mas que ela não consegue perceber, que está associado, né, com a alimentação. Mas as pessoas têm se preocupado mais e eu tenho recebido pessoas que não têm problema de saúde. Isso me deixa muito feliz, porque normalmente até a imagem da nossa profissão e da medicina, dependendo da área que é muito ligada, assim, se eu tô doente, eu vou ao médico, né? Mas, puxa, eu não posso ir no médico pra saber se tá tudo bem, né? Eu posso fazer uns exames. Por pura prevenção mesmo. Com o nutricionista, a mesma coisa. Isso tem melhorado muito. As pessoas têm se conectado bastante com a alimentação. Antigamente, no início dos meus atendimentos, quase 100% dos meus pacientes eram assim, eles vinham com problemas. Ele foi no médico, ele já tá com colesterol elevado, ele teve doença cardiovascular, enfim... Ele teve algum problema e o médico pediu que fosse até o nutricionista. Hoje, muitas pessoas, mesmo sem ir ao médico, têm procurado o nutricionista, e às vezes por prevenção. Tá, eu queria puxar um pouquinho, até para alinhar um pouco essa questão também da inteligência emocional, Roberto. Existem muitos fatores emocionais e que estão vinculados à alimentação também. Sim. Aí, como que uma pessoa, por exemplo, consegue fazer esse alinhamento? Assim, é procurar uma ajuda nutricional, por exemplo, para poder melhorar as emoções... ou as emoções, ajuda nutricional? O que na sua visão, vem primeiro, ou como poder alinhar esses dois fatores? Eu vejo assim, primeiro, eu queria dizer que é um prazer ter a Karina aqui, porque eu queria muito tempo trazê-la, né? Eu tinha convidado antes, porque ela para mim, é uma nutricionista muito avançada, porque ela lida com uma área da alimentação que eu vejo como muito importante e crescente, né? Uma nutricionista atende todas as pessoas,
porém ela também tem uma especialização, se é que a gente pode chamar assim, na nutrição, em trabalhar com uma alimentação vegetariana, que eu vejo que é uma alimentação que é uma tendência, ela vai poder falar até sobre números a respeito disso, né? Se existem áreas na saúde que são realmente preventivas, eu vejo principalmente a nutrição. E a atividade esportiva, os educadores físicos, né? São áreas que deveriam ser puramente preventivas. A gente sabe que hoje a medicina, a psicologia lidam muito com doença, embora tenha esse viés, eu sempre busquei ter esse viés da medicina preventiva e trabalhar dessa maneira, e é uma tendência mundial, as pessoas hoje se preocupando não só quando já estão doentes, mas como fazer para evitar a doença, e nessa área a alimentação é fundamental. E quando a gente tem a questão do alimento, com a inteligência emocional, com as emoções, os alimentos eles servem para várias finalidades, inclusive para aplacar emoções, né? Pessoas, hoje mesmo atendi, pessoal, nossa, eu não consigo, quando eu fico muito ansioso eu como muito doce, etc. Isso, principalmente a questão da ansiedade, né, que eu queria abordar. Porque o alimento ele estimula o circuito de recompensa do cérebro, ele dá uma sensação de prazer, liberação de neurotransmissores, endorfinas, então a pessoa se sente bem. E muitas vezes no mundo que é tão imediato, tão rápido, a maneira mais prática que a gente tem é com o alimento, porque ele é estimulado, ele é legal, não é uma droga ilegal, tem um efeito até de droga, né? Mas é legalizado, então a pessoa busca no momento de cansaço, de estresse à noite. A gente pode dizer que existe, por exemplo, alguns grupos de alimentos, por exemplo, que podem trabalhar melhor por exemplo, essa questão que ele colocou, por exemplo, da ansiedade. Sim, você já ouviu falar que existe uma conexão entre o cérebro e o intestino. Hoje nós chamamos o intestino como o nosso segundo cérebro. Segundo cérebro. Se eu maltrato o meu intestino, eu estou maltratando automaticamente o meu cérebro. E é bem interessante porque conforme você vai atendendo as pessoas, você percebe no comportamento dela, eu percebo, eu estou avaliando a pessoa desde quando ela entrou já no vai consultório. olhando, né? Ela entrou no consultório, ela se sentou, a forma como ela fala, eu estou percebendo como ela é, se ela é agressiva, se ela não é, se ela é estourada. É claro que tem muita coisa de personalidade, do comportamento da pessoa, mas quando entra nessa parte das emoções, é aquilo que o Roberto falou, que a alimentação é algo imediato, né? Então, o estresse da vida, a forma como as pessoas encaram a vida, normalmente a comida, eu falo muito isso, eu faço até esse gesto, eu digo para as pessoas que comida é afeto. Então, às vezes você, inclusive no seu dia a dia, você esperava ter afeto de algumas situações e você não teve, e você compensa na comida. No alimento. E aí, tem dois pontos bem importantes, né? A qualidade da alimentação faz muita diferença e cuidar do intestino. E o que o intestino gosta? Para eu manter as bactérias boas do intestino lá, eu preciso de alimento, comida de verdade. Eu não preciso de comida de pacote. Tá. E qual é a tendência que existe, né? Claro que pela rotina de vida das pessoas, eu digo por mim também, a gente tem uma rotina doida de trabalho, né? Então é realmente tudo muito corrido. Mas as pessoas não colocam normalmente a alimentação como prioridade. Então tudo que é de pacote é mais rápido. Sim. E nem sempre aquilo que diz na embalagem quer dizer que é verdade. Sim. Né? Então você compra um produto que é lindo, a embalagem é maravilhosa e fala que ele é light, que ele é plus, integral, que ele tem vitaminas e minerais, que ele é integral. Coma frutas, verduras e legumes. Isso é muito bom. Sim. Isso está onde? Na feira. Isso está na feira, isso está no mercado, tudo bem, em qualquer lugar a gente encontra. Mas existe uma tendência da pessoa buscar o industrializado. Isso me preocupa, porque o que as bactérias intestinais boas querem, que são os probióticos, é frutas, legumes e verduras. Isso alimenta as bactérias intestinais. Se eu alimentei as bactérias intestinais, eu estou automaticamente alimentando o cérebro. Tem algumas pesquisas que mostram alguns nutrientes em deficiência e aquilo pode gerar, por exemplo, um quadro de ansiedade. Então, tem algumas pesquisas que falam que pessoas com deficiência de magnésio, elas podem ser mais ansiosas. A ansiedade vai gerar compulsão. Então, você fazer também um ajuste daquilo, não só através de alimentação, se for necessário uma suplementação, também pode contribuir muito. E o que é fonte de magnésio? Eu acho isso super importante. Magnésio é o nutriente da vida. Magnésio é um nutriente que faz as pessoas não terem dores, é um nutriente que contribui para que o seu corpo funcione bem, para que você produza energia, para o seu cérebro funcionar bem. Em verduras verdes escuras, as pessoas quase não comem ali.
Quando as pessoas olham para mim, elas falam assim, eu pergunto, o que você come de salada? Então ela me fala alface e tomate. Mas quanto? Uma folha de alface claro. E 2 rodelas de tomate. Isso não faz diferença. Não faz, é muito pouco. É muito pouco. Então tem que comer rúcula, agrião, chicória, escarola, couve, brócolis. Tem muita gente que nem conhece, né, isso tudo, né? Às vezes as pessoas mais novas olham aquilo e falam, o que será essa folha? Essa alface meio diferente, né? Eu observo muito em vários locais que eu trabalho, a gente almoça com as outras pessoas, cada um traz sua marmita, seu almoço, né? E eu olho assim, os jovens, as pessoas, eles comem uma comida totalmente sem cor. Bege. Bege. Amarelo. É batata, arroz, às vezes um pouquinho de feijão e um frango, uma carne. Não tem colorido. Sim. E o colorido é o que faz diferença, né? É claro que outros nutrientes são importantes, ômega 3 é importante para o cérebro, zinco é importante, está nas castanhas, nos feijões, nas próprias carnes. Também, de certa forma, a gente tem toda uma indústria por trás disso, assim, a indústria dos alimentos, mas também depois entram as suplementações, porque aí fica aquela coisa, poxa, ali eu tô assistindo um programa que ela fala que precisa de magnésio, já deve ter alguém assistindo o programa pensando, dá um Google lá e ver que tipo de suplemento que dá magnésio. Aí a pessoa começa a tomar magnésio achando que vai compensar, por exemplo. Sim, isso é muito a cabeça das pessoas, né? Mas onde tem um suplemento que eu possa tomar? Eu não sou contra a suplementação, eu acho que existem ocasiões que é importante, ela é muito importante. Mas a base sempre vai ser a comida, né? Aquilo que alimenta as nossas células e faz o nosso corpo funcionar é a comida. Sim. Então, quando você tem variedade na alimentação, normalmente você consegue sanar a maior parte das suas necessidades dali. E as pessoas estão muito vinculadas com a praticidade, né? Puxa, mas eu não gosto de rúcula, nem de agrião, nem de brócolis, então eu vou procurar um suplemento. E algumas pessoas vão por essa linha, mas eu tento sempre construir uma linha de raciocínio de que a pessoa entenda que, puxa, se eu estou colocando comida de verdade para dentro, eu faço cada célula do meu corpo funcionar. Então, dessa maneira, eu consigo ter mais saúde, mais disposição. E também, de certa forma, Roberto, entra um pouquinho a questão de estilo de vida, né? Sim. É interessante quando você vai ver, quando né? você começa a comer errado, mas aí você vai suplementando, cada vez você está entrando numa rotina assim, você está virando um robô, né? É a questão da praticidade que a Karina falou. Se você for num supermercado, você vê que o setor que tem esses alimentos naturais, saudáveis, sempre é num cantinho, lá no fundo, né? Sim. E você bem passa mais por caros do que os vários normais, outros né? Tem setores isso também, né? e vai para a Isso é fila, maneiro. observa, né? Quando a gente vai na fila para pagar, que você tem, às vezes, da Caracóis, né? Em várias fileiras. Aí o que a gente encontra lá? Brócolis, tomate, maçã? Não. Você lembra o que Só você fast encontra? food, aquela chocolate. É o Chocolate, estímulo, balas, sempre na guloseimas. altura baixa, na altura de crianças, para estimular o consumo. Então, a gente sempre é estimulado para esse tipo de alimentação. Aí depois, em casa, não se prepara também. Aí fala assim, nossa, eu atendo pacientes adultos, eu encaminho muito para nutricionistas sempre, né? E eles falam assim, mas eu não gosto de folha, não gosto. Exatamente, uma folha de alface, um pedacinho de tomate, que é o que o pessoal acha que tá. Então, batata frita. Sim. Como é que vai poder ter uma qualidade, né? Porque você ingere o quê? Sim, e eu acho que uma coisa vai ligando com a outra, porque quando a pessoa procura uma atividade física, não sei se você percebe isso, ela procurou uma atividade física. Então ele já fica mais preocupado com a alimentação. Sim, começa eu a ligar. acho que Santos é uma cidade que é muito voltada para isso, né? Sim. Tem muitos atletas e eu percebo essa associação. Hoje eu atendo no consultório só pessoas que fazem atividade física. É um pré-requisito. E eu percebo essa demanda, assim, que a pessoa que faz atividade física, ela vai buscar essa informação. Ela está realmente querendo mudar o estilo de vida, né? Tem que mudar o estilo de vida como um todo, né? Para prevenir um monte de doença. Sim. A maior parte das doenças, elas são preveníveis, né? E as pessoas, elas normalmente colocam a culpa na genética. Isso é muito comum. Eu tô com colesterol elevado. Puxa, mas é genético, toda a minha família Meu pai tem. tinha, minha mãe tinha. Desenvolvi diabetes, não, mas é genético. Tá, mas não, genética não é destino, né? Na genética existe uma informação. Uma predisposição. Mas inclusive com a alimentação você consegue fazer com que algo que esteja na sua genética não seja expresso. Que são os fatores epigenéticos. É o estilo, é o que você liga ou desliga o gene, né? Sim. Através de alimento, comportamento, estilo de vida. E imagina, que incrível que é o poder da alimentação. As pessoas, elas não têm ideia de que aquilo que eu ponho para dentro
pode fazer com que eu ligue ou desligue um gene. Ah, eu tenho na minha genética obesidade, eu tenho na minha genética diabetes, eu tenho hipertensão. Mas o meu estilo de vida vai conseguir desligar isso e talvez eu não vá desenvolver. Não é fantástico? Isso é muito fantástico. Claro. Sabe o que eu quero aproveitar agora? Eu quero aproveitar, porque a Karina vem aqui é uma oportunidade, né? E assim, ela é uma nutricionista diferenciada, como eu falei. Eu queria que ela entrasse e falasse no assunto da questão da alimentação vegetariana, né? Até para as pessoas como curiosidade, mesmo que não sejam. Mas tem muitos tabus, muitos mitos, muita desinformação a respeito. Eu até queria, para introduzir essa questão do vegetariano, que é a questão da dieta e da reeducação alimentar. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai para uma linha, por exemplo, que vira vegetariano, ela não está fazendo uma dieta verde. Fala para os nossos telespectadores a dieta e a reeducação alimentar. Isso é super importante. Eu não uso essa palavra nunca. Dieta. Sim. Apesar de que isso vem da nossa formação enquanto nutricionista, né? Nas universidades nós aprendemos dessa forma. E na banca tem revistas como Dieta Fácil, né? O nome dieta significa aquilo que você come durante o dia, né? Não é, mas ela foi estereotipada. Sim. Então existe todo um estereótipo de que dieta é redução, restrição. Isso. Ela vai me restringir um monte de coisa. Eu até no que eu faço, que eu entrego para as pessoas, eu chamo de plano alimentar. Eu não chamo de dieta porque eu não gosto desse nome. Reeducação alimentar é o que vai fazer com que você tenha saúde na vida, né? Não adianta você pensar assim, eu vou agora fazer uma dieta, então eu faço por um mês. Ok, então eu perdi 2 quilos, que era o que eu precisava para entrar no vestido do casamento, porque isso acontece. Sim. Aí entrei no vestido do casamento, tô feliz, me casei, ok, então depois, esquece. Não, mas é sua saúde que está em jogo, Sim. né? E quando você muda os seus hábitos, é quando realmente você vai ter o benefício daquilo. E quando a gente parte para a questão da alimentação vegetariana, é todo um estilo de vida envolvido com aquilo. Primeiro, qual é o motivo pelo qual aquela pessoa decidiu ser vegetariana? Eu sou vegetariana há quase 7 anos. E o meu motivo foi pelo respeito aos animais e pela questão ambiental. Comecei a ler, estudar muita coisa e comecei a perceber que não faz sentido para mim. Então eu preciso entender o porquê que aquela pessoa se tornou vegetariana. Isso para mim é importante, que eu quero entender se é por motivo religioso, ambiental, se é pelo respeito aos animais, enfim. E a partir do momento que ele adota esse padrão, as pessoas também têm uma ideia de que, então ele vai comer só salada. Isso é uma tragédia. Isso é muito chato. Porque é naquela coisa da restrição mesmo. Não, mas as pessoas falam assim, nossa, você é vegetariano, Roberto? Há quanto tempo? Eu falo, eu sou vegetariano há 32 anos. Sim. Nossa, mas você ainda está vivo. Como assim? Como assim? O que você come? Eu falo, é mais fácil eu te falar o que eu não como. Eu não como carne, frango e peixe. Pronto. Só isso. O resto eu como tudo. Sim. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar esse papo aqui, mas eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Vamos lá, de volta aqui no Pessoas de Valor. Lembrando que se você quiser assistir esse ou os outros programas anteriores do Pessoas de Valor, você assiste lá no pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br.
Eu vou confessar uma coisa aqui que é triste, assim, principalmente para eles dois, mas eu sou fã de churrascaria. Eu ainda sou aquele cara que como carne, e aí, para você que come carne, não fique constrangido ou não vire de canal, porque tem gente que fala assim, os 3 vegetarianos estão conversando ali. A diferença é que, por exemplo, quando eu vou almoçar com o Roberto e a gente vai almoçar num restaurante, por exemplo, vegetariano, a gente come super bem. Então, assim, é entender que não precisa, por exemplo, ficar, né, pensando numa restrição, tal, essa coisa só da alface, né? E aí muitas pessoas acabam olhando quando fala de vegetariano, e aí eu já vi até uma propaganda antiga que mostrava um cara bem chato, bem magricelo, falando, eu não como carne, é muito bom, não sei o quê. E aí passar essa ideia do boring, né, do cara que é vegetariano, um cara chatão. E na verdade é o contrário, né? Existe um estereótipo, para algumas pessoas isso tem mudado bastante, até a oferta de vários restaurantes tem mudado, sempre tem um prato vegetariano. Mas ainda tem pessoas que pensam assim, né? Quando você fala, eu normalmente não falo que eu sou vegetariana, porque parece que acontece um bloqueio na cabeça das pessoas. Que vai querer converter. Ficam incomodadas. A gente não se incomoda em num churrasco, mas os outros se incomodam com a gente. Me convidou para ir numa churrascaria, ok, eu vou, não tem problema. Tem lá um buffet super legal, eu como tudo, menos a carne, né? Então eu vou comer tudo menos a carne. E as pessoas, elas têm esse bloqueio, né? De associar que, puxa, se ele é vegetariano, então, nossa, ele come só salada. Mas tudo que a gente come são vegetais, né? Então, quando você come arroz com feijão, é vegetal. Quando você come lentilha, grão de bico, ervilha, tudo isso é vegetal, foi plantado. Veio do solo, né? Quando você come um pão, é feito de farinha, a farinha foi plantada, então as pessoas elas não têm muito essa ideia. Mas isso tem mudado. Eu normalmente falo que eu não como carnes, é um pouco mais suave para as pessoas, aí elas entendem. Porque assim, também não tem essa coisa de dizer, se você come carne, por exemplo, você tá errado ou tá certo. Mas ninguém quer doutrinar ninguém, não é? Exato, é um estilo de vida. Exato. Se você tem o seu estilo de vida, é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Sim. Mas é uma busca atual. A gente tem psicologia, né, e na neurociência também a gente tem falado muito essa coisa da regra heurística, né, assim, de pegar uma verdade e transformar aquilo numa verdade universal. Então, assim, saiu uma pesquisa falando que, de repente, você come carne e carne, de repente, aumenta a chance de você ter câncer, por exemplo. Aí eu vi lá aquele artigo, aí eu falo, não vou comer carne porque eu posso ter câncer, por exemplo. Aí o outro fala assim, meu pai comeu carne até os 100 anos, então aquela velhinha lá comia bacon todo dia e viveu 100 anos, então não tem nada a ver. Ou seja, as pessoas defendem os seus lados, pegando uma outra pesquisa que defende aquele lado e acaba virando uma regra, né, que essa regra é heurística. E é claro, né, que todas as doenças, Ari, elas estão envolvidas com muita coisa. Não dá pra gente falar que a origem das doenças ela é só a alimentação, não. É multifatorial. É multifatorial, né? Então o câncer tem um monte de coisa que vai dizer que são fatores e que estão envolvidos com o desenvolvimento. Mas pode aumentar o risco? Pode, mas será que você não pode talvez agregar mais legumes, frutas e verduras para ter uma proteção se você come carnes? Beleza? Sim. Então eu acho que isso é uma estratégia legal, né? E importante. E a gente sente que as pessoas, quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente sente que tem um outro lado, assim, que começou a fazer yoga, melhorou a sua respiração. No geral, essas pessoas começam a procurar exercício físico e buscam reeducação alimentar. Sim. E eu vejo isso dando treinamentos, acompanho as pessoas, que as pessoas, no momento que elas fizeram o treinamento e elas se descobriram e começaram a perceber a importância delas, mexeu na autoestima, aí a alimentação acaba sendo também um complemento disso. Essa relação da inteligência emocional com a alimentação. E aí talvez você tenha alguns dados, por exemplo, que está aumentando o número de pessoas que buscam uma alimentação mais saudável no mundo, no Brasil. Saudável, não sei das últimas pesquisas, mas em relação à alimentação vegetariana, até falei no início com o Roberto, tem uma pesquisa desse ano, que é do Ibope, se não me engano, e fala que 14% da população se declara vegetariana, né? Que é um bom número, né? Se for pensar, né? Que é super Nunca cresceu demais. Imagina, cresceu muito e é algo que eu chamo até a atenção, Ari, dos profissionais de saúde. Porque eu atendo, meu público hoje, mais de 50% são pessoas que querem se tornar vegetarianas ou são. Tá. E eles se queixam de que, puxa, é difícil achar um nutricionista, um médico que me atenda bem. Porque muitos não respeitam e falam, mas nem um peixinho. Mas peixinho é bichinho, ele não vai comer.
ele não vai comer, né? Então a gente tem que entender o porquê que ele se transformou em vegetariano e tentar ver de que maneira ele vai ficar bem. E às vezes as pessoas elas fazem a associação de que vai faltar proteína, vai faltar... Tudo falta. É aquela ideia da pessoa que é raquítica, que ela é super pálida. Essa é a ideia de algumas pessoas em relação à alimentação vegetariana. E não é. Se ele tiver variedade, tem alguns poucos nutrientes que eu acho que são muito importantes de avaliar. Mas é ir no médico, ir no nutricionista, ou vai no médico uma vez por ano. É normal, né? Vai no médico uma vez por ano, tá baixo, ok, a gente faz a reposição. Eu não vejo isso como algo alarmante, né? Tá. As pessoas ficam com essa ideia, falam, então o que você... De manhã, o que você orienta? Eu como, olha, come um omelete com queijo magro, branco, né? Então, mas nossa, mas e o que você come então? Eu como pão com manteiga. Pão com manteiga e café com leite. Nada contra, né? Faz parte da cultura brasileira. A maioria das pessoas come isso, mas existem outras possibilidades. Existem outras possibilidades. Assim, por que é tão difícil mudar hábitos alimentares? Assim, muita gente que fala, eu preciso me alimentar melhor, eu quero me alimentar melhor, tal, e na prática continua comendo pão com manteiga e tomando café e chamando isso de café da manhã. Sim. Tem a questão do hábito, então tudo que é hábito demora para você, tem que conscientizar, tem que ter disciplina, tem que buscar mudar, e a questão que a Karina já tocou no começo, que a alimentação tem a ver com oralidade, com afeto, não é? A gente tem as relações através de alimentação. A primeira coisa que a gente tem a conexão com a mãe é através da boca, é a amamentação. Então a alimentação ela diz algo de muito profundo da gente. Então mudar um hábito alimentar que já está instaurado e que traz prazer, realmente precisa de uma dedicação, de um entendimento e uma força bem grande. Sim, o que eu percebo é que, e que eu costumo sempre falar com as pessoas que eu atendo, é se é a prioridade dele ou não. Quantos por cento você pretende melhorar a sua alimentação? E talvez, eu acho que uma ideia até em relação à nossa profissão, né? As pessoas pensam que, puxa, eu vou no nutricionista, ela vai mudar tudo radicalmente. E não é bem assim. Às vezes, quando você percebe que a pessoa ela tem um limite, então você tenta ajustar aquilo e fazer mudanças pequenas. Se ele conseguir com aquelas mudanças pequenas continuar, isso está ótimo. Então, na próxima consulta, beleza, então agora vamos instituir outras mudanças para que seja um processo gradativo. Porque, às vezes, quando aquilo se torna muito, muito radical, ele não consegue seguir, né? Então, e a questão do tempo, da rotina. Só que, se for prioridade para ele, ele consegue. Mas para a maioria a alimentação não é prioridade, outras coisas são prioridade, né? Então acho que o fato dele ter consciência, tentar gerar um equilíbrio com aquilo que ele tem, mas não ser tão brusco. E às vezes a pessoa ela quer emagrecer 10 quilos em 2 meses. Puxa, amigo, eu gostaria, mas inclusive não é um processo tão natural. E que é bom para o corpo. Então tem que ser algo que o corpo dele consiga metabolizar e que seja um fator de equilíbrio. Então ele vai aos poucos mudando pequenos detalhes. Muito legal, obrigado. Espero que você volte, né, Roberto? Obrigada. A gente possa fazer, desdobrar Obrigada, esse tema aí muitas vezes. Pessoas de Valor fica por aqui e na semana que vem a gente volta com mais um tema super interessante relacionado ao desenvolvimento humano. Até lá!